Olá, você está no canal Aliança Sagrada e hoje vamos falar sobre a história da vida e morte dos 12 apóstolos de Jesus. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo desempenharam um papel crucial na propagação da fé cristã, sendo escolhidos pelo próprio Messias para acompanhá-lo em sua jornada e, após sua morte e ressurreição, levar sua mensagem ao mundo. Mas as vidas desses homens, embora cheias de fé e milagres, não tiveram finais felizes. Suas mortes são marcadas por martírio, sofrimento e muitas vezes brutalidade. Hoje vamos mergulhar nas histórias de cada um desses apóstolos, descobrir como viveram, pregaram e, por fim, como morreram defendendo sua fé. Se você acha que os 12 apóstolos tiveram vidas tranquilas e morreram pacificamente, prepare-se para ser surpreendido. André, irmão de Simão Pedro, nasceu em Betsaida, uma pequena cidade de pescadores, na margem norte do Mar da Galileia. André era um homem simples, acostumado à dureza da vida como pescador. Mas sua vida mudaria quando ele se tornou um dos primeiros discípulos de João Batista, o profeta que preparava o caminho para a vinda do Messias. Foi através de João que André conheceu Jesus. Um dia, ao ouvir João apontar Jesus como o Cordeiro de Deus, André imediatamente reconheceu a importância do momento e seguiu o novo mestre. A fé de André era tão forte que ele foi o primeiro a trazer seu irmão, Simão Pedro, para conhecer Jesus. Desde então, André foi um dos apóstolos mais ativos, levando a mensagem de Cristo a muitas regiões após a ressurreição. Sua missão o levou a pregar em terras distantes, como a Grécia e a Ásia Menor, e até mesmo ao norte, onde há relatos de que ele teria chegado à região que hoje chamamos de Rússia. Em cada lugar que visitava, André era conhecido por sua devoção fervorosa, realizando milagres, curando os doentes e convertendo muitos ao cristianismo. No entanto, seu destino final o levou à cidade de Patras, na Grécia. Foi lá que sua pregação causou grande impacto, levando à conversão de muitas pessoas, mas também atraindo a ira das autoridades locais, que viam o crescimento do cristianismo como uma ameaça ao seu poder. André foi preso e condenado à morte por crucificação, mas a crueldade de sua morte foi intensificada. Ao invés de ser pregado à cruz, como era costume, ele foi amarrado a uma cruz em forma de X, hoje conhecida como a Cruz de Santo André. Amarrado dessa forma, seu sofrimento foi prolongado. Ele permaneceu vivo por 2 dias e, mesmo em agonia, continuou a pregar aos espectadores que se reuniam ao seu redor. Suas últimas palavras foram um testemunho de sua fé inabalável. Finalmente, exausto e ferido, André morreu como mártir. Simão, mais tarde conhecido como Pedro, foi um dos apóstolos mais importantes e próximos de Jesus. Nasceu em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, onde ganhava a vida como pescador, junto com seu irmão André. Pedro era um homem forte, acostumado ao trabalho duro, mas também alguém com uma grande força de vontade. Quando Jesus o conheceu, ele lhe deu um novo nome, Pedro, que significa rocha. Jesus previu que Pedro seria a pedra sobre a qual ele construiria sua igreja. Pedro acompanhou Jesus em muitos momentos importantes, como a transfiguração, onde Jesus revelou sua glória divina diante de Pedro, Tiago e João. Pedro também presenciou milagres extraordinários, como a multiplicação dos pães e peixes, e foi um dos apóstolos mais zelosos em sua fé, embora também tenha enfrentado momentos de fraqueza, como sua famosa negação de Jesus durante a prisão do Messias. Após a ressurreição de Jesus, Pedro se tornou um líder fundamental na propagação do cristianismo, especialmente em Jerusalém e depois em Roma.
Ele pregou o evangelho com fervor e realizou muitos milagres em nome de Jesus, curando os doentes e até ressuscitando os mortos. Sua liderança o tornou uma figura central na jovem igreja, e seu papel como pastor espiritual foi crucial para o estabelecimento da fé cristã. Porém, seu caminho como apóstolo não foi fácil. Durante o reinado do imperador Nero, Pedro foi preso em Roma e condenado à morte por crucificação. No entanto, em um ato de humildade e devoção, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre, Jesus Cristo. Pedro morreu como mártir, um testemunho de sua fé e liderança. Sua morte deixou um impacto profundo e até hoje ele é lembrado como o primeiro líder da Igreja Católica, o primeiro Papa. Tiago, conhecido como Tiago Maior, era irmão de João e filho de Zebedeu, um pescador de destaque na Galileia. Ele foi chamado por Jesus enquanto trabalhava com seu irmão no Mar da Galileia. Junto com Pedro e João, Tiago fez parte do círculo íntimo de Jesus, presenciando momentos cruciais, como a transfiguração e a agonia de Jesus no jardim do Getsêmani. Após a ressurreição de Jesus, Tiago continuou a pregar o Evangelho com grande zelo. Sua pregação, no entanto, atraiu a atenção das autoridades judaicas e romanas. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado durante o reinado de Herodes. Agripa I, Tiago foi preso e condenado à morte por decapitação em Jerusalém. Sua morte foi um momento sombrio para a igreja primitiva, mas também um poderoso exemplo de coragem e dedicação à fé cristã. Ele foi o primeiro a derramar seu sangue em nome de Cristo, e seu martírio inspirou muitos outros a seguir seu exemplo. João, irmão de Tiago Maior, é muitas vezes lembrado como o discípulo amado de Jesus. Ele era um dos apóstolos mais próximos de Jesus, tendo testemunhado eventos importantes como a transfiguração e a crucificação. João era também o apóstolo a quem Jesus confiou o cuidado de sua mãe, Maria, antes de sua morte. João desempenhou um papel fundamental na propagação do cristianismo e é tradicionalmente creditado como o autor do Evangelho de João, das 3 epístolas que levam o seu nome, e do livro do Apocalipse. Ele foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém, mas sua influência foi sentida em muitas partes do mundo antigo. Ao contrário dos outros apóstolos, João não morreu como mártir. De acordo com a tradição, ele foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as visões que compõem o livro do Apocalipse. Após seu exílio, João voltou a Éfeso, onde morreu de causas naturais, sendo o único dos 12 apóstolos a escapar do martírio. Sua longa vida e obra escrita deixaram um legado profundo e duradouro na teologia cristã. Filipe era natural de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. Ele foi um dos primeiros apóstolos a seguir Jesus e desempenhou um papel importante na introdução de outros discípulos, como Natanael, também conhecido como Bartolomeu. Filipe era conhecido por sua curiosidade e por fazer perguntas importantes a Jesus, buscando entender melhor sua missão. Após a ascensão de Jesus, Filipe pregou o Evangelho em várias regiões, incluindo a Ásia Menor e a Grécia. Ele realizou muitos milagres e converteu um grande número de pessoas ao cristianismo. No entanto, sua pregação também o colocou em conflito com as autoridades religiosas e políticas da época. Filipe foi martirizado em Hierápolis, na Frígia. De acordo com a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, assim como Pedro, e continuou a pregar até o último momento de sua vida. Seu martírio foi um testemunho de sua fé e dedicação ao Evangelho. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, era um dos apóstolos mais devotos de Jesus, embora no início tenha demonstrado ceticismo sobre a origem de Jesus.
Ao ser apresentado a Jesus por Filipe, ele se perguntou: pode algo bom vir de Nazaré? No entanto, após um encontro pessoal com Jesus, ele imediatamente reconheceu sua divindade. Bartolomeu foi um evangelista dedicado, levando a mensagem de Jesus para regiões distantes, como a Índia, onde, segundo a tradição, ele deixou uma cópia do Evangelho de Mateus. Ele também pregou na Mesopotâmia e na Armênia. Sua pregação foi sempre acompanhada de milagres e conversões, o que frequentemente irritava as autoridades locais. Bartolomeu foi martirizado de maneira brutal na Armênia. Ele foi esfolado vivo e depois decapitado, um dos martírios mais cruéis entre os apóstolos. Sua morte refletiu o intenso ódio que o cristianismo despertava em seus inimigos, mas também a coragem e a fé inabalável de seus seguidores. Tomé é frequentemente lembrado por sua incredulidade, especialmente no episódio em que ele duvidou da ressurreição de Jesus até que pudesse ver e tocar as feridas do Messias. No entanto, após esse momento de dúvida, Tomé se tornou um apóstolo dedicado e corajoso. Após a ascensão de Jesus, Tomé levou a mensagem cristã para o Oriente Médio e, de acordo com a tradição, para a Índia. Ele fundou várias comunidades cristãs na região de Kerala, onde sua influência ainda é sentida hoje entre os cristãos de São Tomé. Sua pregação foi acompanhada de milagres e curas, e ele foi responsável pela conversão de muitas pessoas. Tomé foi martirizado na Índia, sendo perfurado por lanças por causa de sua fé. Mesmo em seus últimos momentos, ele continuou a testemunhar sobre Cristo, deixando um legado duradouro entre os cristãos indianos. Mateus, também conhecido como Levi, era um coletor de impostos antes de ser chamado por Jesus. Sua profissão o tornava impopular entre seus compatriotas judeus, mas Jesus viu além de sua ocupação e o chamou para ser um de seus discípulos. Mateus imediatamente deixou tudo para seguir Jesus. Após a ressurreição de Jesus, Mateus se dedicou a espalhar o Evangelho e sua pregação o levou a muitas regiões, incluindo a Pérsia e a Etiópia. Ele é tradicionalmente creditado como o autor do Evangelho de Mateus, que foi escrito para mostrar aos judeus que Jesus era o Messias prometido nas escrituras hebraicas. Mateus foi martirizado, de acordo com a tradição, na Etiópia. Ele foi morto por espada enquanto pregava o Evangelho, selando sua fé com seu sangue. Tiago, filho de Alfeu, é também conhecido como Tiago Menor, para diferenciá-lo de Tiago Maior. Pouco se sabe sobre sua vida antes de se tornar um apóstolo, mas ele desempenhou um papel importante na igreja primitiva. De acordo com a tradição, Tiago foi um dos líderes da igreja em Jerusalém e pode ser o autor da Epístola de Tiago no Novo Testamento. Ele era conhecido por sua sabedoria e piedade, sendo respeitado tanto por cristãos quanto por judeus. Tiago foi martirizado em Jerusalém, sendo apedrejado até a morte por ordem do sumo sacerdote Anano. Sua morte foi resultado de sua pregação ousada e de sua liderança na comunidade cristã. Simão, o Zelote, é assim chamado por sua afiliação ao movimento nacionalista judeu dos Zelotes, que eram fervorosos opositores ao domínio romano. No entanto, após ser chamado por Jesus, Simão deixou suas aspirações políticas para trás e se dedicou a pregar o Evangelho. Simão pregou em várias regiões, incluindo a África e a Grã-Bretanha. De acordo com algumas tradições, ele enfrentou muitos desafios e perseguições ao longo de sua vida. Simão foi martirizado, de acordo com a tradição, na Pérsia. Ele foi cerrado ao meio, uma morte brutal que reflete a intensidade da perseguição contra os cristãos naquela época. Judas Iscariotes é conhecido por sua traição a Jesus. Ele era o tesoureiro do grupo dos apóstolos, mas foi influenciado pela ganância e por Satanás, entregando Jesus aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata. Sua traição
culminou na prisão e crucificação de Jesus. Após trair Jesus, Judas foi consumido pelo remorso. Ele tentou devolver as 30 moedas aos sacerdotes, mas foi rejeitado. Desesperado, Judas jogou as moedas no templo e foi tirar sua vida. De acordo com outro relato bíblico, ele caiu e suas entranhas se romperam. Sua morte trágica foi um fim adequado para alguém que traiu o Filho de Deus. Essas são as histórias de vida e morte dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Cada um deles desempenhou um papel fundamental na disseminação do cristianismo, enfrentando desafios e perseguições inimagináveis. A vida dos apóstolos foi marcada por uma fé inabalável, coragem e um profundo sacrifício. Eles eram homens comuns, vindos de diferentes origens, mas que largaram tudo o que conheciam para seguir Jesus, guiados pela convicção de que a mensagem de seu mestre deveria ser levada ao mundo inteiro. Em meio a perseguições brutais, provações severas e martírios cruéis, eles jamais abandonaram sua missão. O testemunho de suas vidas, e especialmente de suas mortes, nos revela o poder transformador da fé. Suas mortes, embora trágicas e violentas, se tornaram símbolos de lealdade e devoção a Cristo, marcando-os como exemplos eternos de compromisso com a verdade do Evangelho. O sofrimento que enfrentaram, em vez de enfraquecer a fé cristã, fortaleceu-a, inspirando gerações de seguidores. Hoje, lembramos esses homens não apenas por seu martírio, mas pelo legado de fé que eles deixaram, um legado que moldou o cristianismo como o conhecemos. Ao conhecermos suas histórias, somos lembrados da importância de manter nossa fé firme, independentemente das adversidades. Seus exemplos nos ensinam que, mesmo diante das piores circunstâncias, a verdadeira fé é perseverante e transforma a vida. Como eles, somos chamados a ser testemunhas vivas da mensagem de Cristo, a carregar em nossos corações e ações a mesma coragem, resiliência e determinação que eles demonstraram. Não importa o tamanho das dificuldades que enfrentamos, devemos lembrar que o amor de Deus nos sustenta, assim como sustentou esses apóstolos até o fim de suas vidas. O legado dos 12 apóstolos não é apenas uma história antiga, mas um convite para todos nós hoje. Eles nos ensinam que a fé não é passiva, mas um caminho de ação, compromisso e sacrifício. Suas vidas e mortes são um lembrete poderoso de que o chamado de Cristo é mais forte do que qualquer obstáculo e que, ao seguir seus passos, podemos ser luz em um mundo de escuridão. Assim como os apóstolos, somos chamados a levar esperança, salvação e o amor de Deus aos confins da terra. Que suas histórias continuem a nos inspirar a viver com fé, coragem e uma dedicação inabalável à missão que Jesus nos confiou. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre as figuras centrais do cristianismo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Assim você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre a história da fé cristã. Até a próxima e que Deus te abençoe.